Excelente noite, paz de Deus, muitos que nos acompanham, graça e paz. Estou aqui com a grande honra em receber dos nossos estúdios do TV Repórter o Éder Jurassic, né? Espero ter falado o nome dele correto, né? Estávamos rindo Certo. agora e conversando, né? É uma grande honra tê-lo presente aqui nos nossos estúdios para poder conversar um pouco, falar um pouquinho sobre religião e ao mesmo tempo sobre a sã doutrina, né? O que difere um pouco da religião para a sã doutrina? O que é o homem construir o seu próprio reino e o que é permitirmos que Cristo construa o reino dele em nós? Parece que as coisas são um pouco parecidas, né? E acaba não sendo. Mas antes disso, de falarmos sobre isso, esse vídeo estará aqui guardado no nosso canal. Eu queria que ele se apresentasse um pouquinho, falasse sobre ele, se ele é casado, se ele não é, onde ele mora, né? Isso tudo aí. Éder, um abraço para você, pode ficar à vontade, tá? Um abraço, muito obrigado, Everaldo, repórter Everaldo Leite, primeiramente pela oportunidade de estar aqui. A paz de Deus a todos os nossos irmãos da CCB, também aos irmãos de outras denominações. Espero que esse vídeo seja muito esclarecedor, que possa levar aí uma luz para os corações, aqueles a qual têm dúvidas a respeito também da igreja a qual eu congrego. Como eu falei, como eu falo no meu perfil também, eu fui pastor por 12 anos e hoje eu sirvo a Deus como um civil na congregação cristã no Brasil, não tenho nenhum ministério dentro da congregação, apenas eu congrego e ali é onde a minha família também frequenta comigo. Tem a minha esposa e o meu filho, né? E nós ali servimos a Deus. Nós moramos aqui na cidade de Almirante Tamandaré, no Paraná. Um abraço a todos aí de Almirante. Uma grande honra. Hoje você vai descobrir um pouquinho o que fez um pastor da Mundial vir congregar na CCB. O que fez ele abrir mão das suas glórias, da sua autoridade, né, do seu cargo, para poder vir sentar no banco como irmãos, todos iguais, adorando o único Deus. O que faz uma pessoa fazer isso? Porque é o contrário. Hoje no mundo você quer sair disso para crescer, né? Entre aspas, virar pastor, ou virar apóstolo, ou virar bispo, ter seu ministério, ter a sua igreja, ganhar dinheiro, né? E vai por diante. Agora, o que fez ele chegar lá? Então, antes de começarmos algumas perguntas, né? O João está aí presente aí, falou que está dando um pouco de eco. Deixa eu tentar aproximar um pouquinho aqui, mas, tá? Eu acho que o certo seria a gente estar com fone, alguma coisa parecida, né? Éder, tem algum fone de ouvido aí que dê no seu telefone? Não, né? Eu tô sem aqui. Não tem. É. Então vamos lá. Aí quando estiver falando então, Éder, você desliga teu áudio. Acho que tem um áudio teu aí, você desliga ele. Isso. Aí quando você estiver falando, desligo aqui. A gente vai ficar nesse liga e desliga, né? Muito obrigado, João. Tá? Um grande abraço. Francisco Helder Maciel. A paz de Deus. É bom ser servo na CCB. Então vamos falar. Eu queria até que vocês compartilhassem esse vídeo agora, porque muitas verdades sobre a CCB nós estaremos falando aqui que muita gente não conhece. Tá bom, gente? E lembrando, não vamos falar mal de religião nenhuma. Tá? Somente vai comentar a vida dele e a saída dele da igreja mundial a qual ele foi pastor. Vamos começar as perguntas aqui então. Helder, quantos anos mais ou menos você sentiu a vontade de ser pastor? Você estava na Mundial, né? Você começou esse ministério em algum outro lugar, em alguma outra igreja ou foi na Mundial? É o seguinte, irmão Everaldo, eu com a idade de 14 anos, meus pais, na verdade o meu pai, minha mãe não frequentava a igreja evangélica. Não sei se eu posso falar o nome da igreja? Pode? E, né, o meu pai começou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus. E ali, meu pai começou a levar minha irmã, né, a frequentar a igreja com ele. E ali foi onde nós, com a idade de meu pai, né, é uma igreja a qual, com o sistema dar para receber. Então, é uma igreja onde existe o dízimo, existe campanhas, existe votos. Então, claramente nós conseguimos perceber. Você tem que fazer algo para Deus
para receber de Deus, né? Porém, não estamos aqui, como o irmão disse, para falar mal de nenhuma denominação, apenas o que eu vivi ali dentro da igreja, o que nós percebemos. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, né, foi criando dentro do nosso coração um desejo, né, visualizando ali os obreiros, visualizando ali os evangelistas da igreja, né, fomos ali com o tempo convidado para o grupo jovem, né, em sequência ali se tornamos evangelistas, não foi assim de uma hora para outra, não é? Você chega na igreja e ali, num piscar de olhos, você já está ali como obreiro, como auxiliar do pastor, ou até mesmo um pastor. Isso leva um tempo, tem um tempo de processo, né? Quando você chega na igreja, você se liberta, você busca ali as coisas de Deus, e ali com o tempo, né, você vai crescendo, né, dentro daquela denominação. Então, me tornei auxiliar, me tornei obreiro, né, auxiliar de pastor, e ali, na idade média de 17 anos, né, entrei com 15 anos como auxiliar de pastor, ali na Igreja Universal, e na idade de 17 para 18 anos, foi quando eu conheci, né, uma chamada obreira, né, uma serva de Deus ali daquela denominação, e ali nós começamos um relacionamento, né, foi quando ali aquele relacionamento se aprofundou e sentimos ali um desejo de unir-se, né, em um matrimônio, né, foi quando a igreja ela entrou ali com um impedimento, né, nesse matrimônio, ela nos impediu o relacionamento, né, foi quando eu saí dessa igreja e para casar, como ali na igreja tem muitos ditados, sai para casar, né, então eu saí da Igreja Universal para casar e de fato nós casamos ali, constituímos ali também uma família, né, porém, ao sair dessa igreja, nós ficamos sem denominação, ficamos um tempo ali sem congregar a igreja nenhuma, foi quando a gente apareceu essa oportunidade, né, entrar em contato conosco, alguém lá da Igreja Mundial, e nós fomos, né, ali, já direto como pastor, já na Igreja Mundial. Não te cortando, antes de você ir para a Mundial, então você estava na Universal, e qual era seu cargo lá? Você era o quê? Obreiro? Pode repetir, Everaldo? Lá na Universal, qual era o seu cargo lá, antes de você sair? Você era obreiro ou você estava já tipo um estágio para pastor? Auxiliar de pastor, eu já estava auxiliando os pastores numa sede regional já. Olha que coisa, já estava auxiliando. Realmente, o auxiliar do pastor na Igreja Universal, ele não casa assim e com qualquer pessoa, não é isso? Nós tínhamos ali tudo, um registro na igreja, onde nós pagávamos ali também INSS, onde nós ali éramos registrados, né? Recebia ajuda de custo normal, como todos os pastores da Universal. Isso eu tenho todas as provas também. Entendi. E aí, para você, por que que eles não aceitaram o seu casamento? Ela não era obreira, é isso? Ela não era, assim, entre aspas, a mulher de Deus ali para a igreja? É que assim, lá na Universal, acontece o seguinte, né? Leva um tempo do processo, né? Tanto o regional, a igreja a qual a obreira frequenta, onde ela é obreira, no caso, era uma igreja em Araucária, e eu era do interior do Paraná, então tinha uma distância, né, muito longa, né? E naquele tempo a comunicação era difícil, era por cartão telefônico, né? Aquele tempo mais antigo. E o que acontece? Tem que haver uma aprovação tanto do regional dela, né? Do regional é o pastor regional da candidata, que é a obreira, se casar com o pastor, como também do meu regional, no caso do bispo, né? A qual ali na nossa região, né? E não houve essa confirmação dos dois lados, né? Lembrando, tá, gente, aqui, a Igreja Universal ela tem essa responsabilidade para não perder o pastor. Então, eles têm um certo controle sobre com quem a pessoa vai casar por causa do afastamento do próprio membro, do próprio pastor, auxiliar, ou do obreiro, se ele puder auxiliar, que também você pede orações ao pastor. Porque muitas das vezes o que acontece? A pessoa acaba casando com alguém que quem está mais espiritualizado percebe que pode te afastar da obra ou te afastar de alguma coisa. Então é feito isso aí, foi o processo que ele passou. Entendeu? Porém, não pode passar dos limites isso. Tá? Não pode passar dos limites. E muitas das vezes passa dos limites a ponto de você
não poder escolher você mesmo, amando, respeitando, sabendo que a mulher é de Deus, na verdade, você acaba não tendo Sim. poder de escolha. E se você escolher, você pode não chegar no objetivo de ser um pastor oficial de uma igreja, não é isso, Éder? Isso, exatamente. Então, esse foi o processo, e ali, como demorou, né? Como diz, a esperança que se adia, ela adoece o coração, né? Então vai se passando 1 ano, 2 anos, o tempo, né? E você já sabe o que você quer ali naquele relacionamento. Então acabou que nós saímos ali, eu saí do ministério, né? Pedi para sair ali de auxiliar, não quis mais ficar na igreja, né? E ela também ali não precisou sair de obreira, né? Porque assim, a obreira ela não precisa sair. Eu tinha um compromisso com o ministério, com a obra de Deus dentro da igreja. Então eu tinha um compromisso de estar ali viajando, aonde ia mandado, né, para ali auxiliar o pastor, ou seja lá qual igreja que a gente era mandado. Então eu saí da obra para casar com ela, e ela não precisou sair. Então nós casamos e ali ela continuou, né, de obreira. Mas depois nós conversando com outros pastores que também saíram e que estavam já de pastor, alguns estavam de bispo na outra igreja, que era a Igreja Mundial do Poder de Deus, que é uma igreja a qual saiu, né, de dentro da Igreja Universal. Então, um bispo da Igreja Universal saiu da obra e fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, entrando e conversando com alguns amigos, recebi um convite de ir direto para trabalhar como pastor lá na Igreja Mundial. Ah, interessante. Interessante isso. Foi até bom você falar sobre isso. Flávio, um abraço para você. Quem quiser fazer uma pergunta, tá, gente? É um bate-papo. Você pode entrar na conversa. Deixa teu comentário aí, tá? Que ele vai estar respondendo, tá? Eu, se puder também, se for a mim, também estarei respondendo, tá bom? Então, o que acontece? Você acabou não perdendo. Vamos falar de ministério, que é a linguagem, né? Que muitas pessoas entendem. Você acabou não perdendo o ministério. Você saiu da Universal e já foi para a Mundial como pastor com a sua esposa. E a sua esposa continuou na Universal? Ou foi com você lá para Mundial? Foi comigo para Mundial. E ela foi como um quê? É chamada esposa de pastor também? Lá é chamada missionária. Ah, foi. Então agora, gente, agora ele já está entendendo tudo, né? Agora ele vai contar o período dele da Mundial. Muitos pastores saíram da Igreja Universal e foram para a Mundial, né? No início, porque o Valdomiro Santiago, ele foi da Igreja Universal, né, ele acabou saindo e abriu o ministério dele. Então, ele passou pelos dois lugares. Isso é interessante falar sobre isso, porque os dois lugares são muito parecidos, né? É uma igreja neopentecostal. Hoje você tem igreja pentecostal, tem igreja neopentecostal, você tem igreja tradicional. A gente queria falar um pouquinho sobre isso, né? E quais as diferenças, mais ou menos. Aí, vamos lá, Éder, vamos dar a continuação aqui. Aí você sai da Universal e vai para a Igreja Mundial. Aí quando você vai para a Igreja Mundial, você sente alguma diferença? Né? Porque assim, na Mundial, na Universal, você tinha aquele período da tudo, né? Da fogueira santa, qual o pastor ficava sem a sua ajuda. Eu tô falando porque eu já fui da Universal, tá, gente? Eu fui músico da Universal. Né? Então, assim, eu não sei se lá com você também era assim, né? E eu lembro de você, eu lembro do Everaldo lá também. Tecladista, né? Então, é isso aí. Então vai, e assim, tiveram muitos momentos bons também, né? Muitos momentos bons. Grave uma coisa, gente, grave uma coisa, tá? Nós damos muito valor hoje à sã doutrina, tá? Mas tem muitas coisas boas também. O ser humano, ele é bom, ele é criado por Deus, né? Apesar de ter muita gente ruim aí, mas todo ser humano tem sua parte boa, né? Então tem muitos momentos bons também que a gente passou de ajudar pessoas, de ver pessoas chorando, tristes, depois sorrindo, né? Por conhecerem Jesus Cristo, que não está preso à religião, né? Jesus Cristo não está preso a nenhum tipo de religião e a gente estava com muita sinceridade no coração, né? Apesar de muita gente não estar. Mas aí, Helder, fala comigo uma coisa. Aí você foi para... Deixa eu dar uma mensagem aqui para o Francisco, Helder Maciel. Foi conhecer a CCB. Como foi conhecer a CCB? Ele já vai falar. Eu sei que vocês estão ansiosos, mas ele já vai falar. Flávio, a paz de Deus a todos. Deixa eu agora é sua vez. Deixar aqui uma ênfase, né? Deixando bem claro que não estamos aqui falando mal nem da Igreja Universal, nem da Igreja Mundial, porque o que eu vivi ali foi uma experiência boa para minha vida, né? Aprendi muita coisa, claro, como o Everaldo falou, não tem nenhuma igreja perfeita, mas ali nós estávamos com sinceridade no coração, por mais que tinha ali as campanhas, dízimo, fogueira santa,
né? A diferença da Mundial para a Universal não é muita diferença, né? As duas trabalham ali na mesma linha, né? Dízimos, oferta, o dar para receber também, né? Porém, a Igreja Mundial, ela é menos, assim, uma organizada, né? Menos organizada um pouquinho, porque realmente é uma igreja que ela cresceu muito rápido, né? Ela veio crescendo quando o apóstolo Valdomiro Santiago ele abriu a Mundial, ela veio crescendo muito rápido, ela veio se expandindo, né? E ali não deu tempo muito de se organizar. As pessoas foram chegando e ali era um tempo de loucura, né? Que nós já fomos ali para a Igreja Mundial, já assumimos igreja ali, e as igrejas eram todas cheias, e era assim uma situação bem complicada, né? Porque saindo da Igreja Universal, indo para a Igreja Mundial, né? A coisa não mudou muito, ficou do mesmo jeito, né? E vamos aqui já direto, né? Para o ponto aonde o que me fez sair, né? E ir para a CCB. Foi quando nós saímos também, não deu muito certo ali na Igreja Mundial, vamos direto ao ponto, né? Não deu muito certo, não falando mal da igreja, mas também com o tempo nós fomos, né? Os olhos foram se abrindo. Eu tenho um tio que ele, no tempo, hoje ele é ancião na congregação cristã no Brasil, e no tempo que eu estava ali na Igreja Mundial, esse meu tio sempre foi me evangelizando, né? E eu sempre ali debatendo as palavras dele, e ele falava de uma obra, de uma igreja, a qual se pregava, né, a palavra de Deus de uma forma revelada por Deus, né? E ali, é engraçado que ali, quando nós estávamos de pastor, né, o que acontecia? Eu cheguei a ser regional, né? Em Araucária, que eu cheguei a cuidar de uma região onde tinha 8 igrejas. Então, eram 8 pastores, né? Que vinham ali na nossa região e nós passávamos a eles uma campanha. Nós passávamos ali, ó, hoje nós vamos... Porque na igreja mundial, na universal, como é que funciona? Falam a mesma língua todas as igrejas. Então, você reúne os pastores na sede, fazer a campanha tal. Então, vocês vão pregar essa palavra aqui, vai ser assim, assim, assado. É o mesmo espírito, a mesma fé. Então, todo mundo vai falar a mesma língua, né? Então, nós tínhamos ali uma responsabilidade de procurar uma palavra dentro da Bíblia, baseado naquela campanha, né? Então, se nós vamos ali, por exemplo, vamos entregar o manto dos milagres, vamos supor. Vamos criar aqui uma campanha, o manto dos milagres. Então, pega aquele manto e nós vamos consagrar o manto. Então, tem que achar uma palavra na Bíblia que condiz com o manto, né? Então, eu vou lá para Elias, o manto de Elias, quando o manto de Elias caiu, Eliseu pegou o manto, tocou nas águas, o mar se abriu. Então ela trabalhava muito com amuleto, né? Então, vou pegar uma pedra, vou dizer que aquela pedra ali, ela é a pedra de Davi. Vou lá na palavra de Davi. Então, se procurava-se uma palavra para poder encaixar, para poder lançar uma campanha, para poder pedir uma oferta, um dízimo, e era só isso, não tinha mais nada, né? E quando o meu tio ele falava para mim, ó, existe uma forma, que é a forma que Deus ele deu a direção aqui na congregação cristã no Brasil, e ele me falava, e eu rebatia tudo, né? Porque nossa intenção estava lá, queria estar lá realizando o meu sonho de ser um pastor, e queria ser um bispo, queria ser um apóstolo, queria crescer, né? Queria arrebentar, como diz. Mas, com o tempo, aquelas palavras foram entrando no nosso coração, né? Nós fomos vendo, foram chegando, chegou um ponto, uma época, que a gente mandava tanto recursos, né? Que assim, tudo que entrava ali, as ofertas, né? Você recebia a coleta, entrava ali as ofertas, a gente mandava na conta da igreja, mandava. Aí chegou um tempo que chegou um oficial de justiça na minha igreja, né? E queria fechar a igreja. Eu falei, mas por que você quer fechar a igreja? Porque o aluguel não foi pago, faz 6 meses que essa igreja não paga o aluguel. Mas como que não paga o aluguel? Se nós mandamos 10 vezes mais do valor do recurso lá para a central. Então acontecia que a luz era cortada, a água era cortada, e ali foi, né, se desgastando. Nós estávamos ali com sinceridade no nosso coração, né? E eu fui observando aí o meu tio sempre me evangelizando, né, falando. Então você veja o ponto que chega, né, de alguém de um outro ministério, né, ele tem que evangelizar o pastor, né, vendo o seu sofrimento, né? E foi quando ali eu comecei a aprofundar, conhecer mais sobre a congregação cristã,
Lá não tem dízimo, lá não tem campanha, lá não tem barganha com Deus, né? Lá não se dá oferta para receber. Lá a palavra de Deus ela é revelada, né? Ela é revelada ali no momento do culto, né? Tem o cooperador, tem o ancião, e ali as coisas... E eu não acreditei nisso, né? Não acreditei. Então, até porque no primeiro dia que eu fui, né? Eu fui quietinho, eu fui ali disfarçadamente, falei, eu quero ver se realmente Deus ele revela ali a palavra, né? E dito e feito ali, o Senhor, ninguém conhecia minha vida, ninguém sabia da minha vida, e ali o homem de Deus lá em cima falou toda a minha vida, o Senhor falando ali claramente, como se fosse para mim, né? E ali a palavra já entrou no meu coração e nunca mais eu saí de dentro da CCB. Então eu não acreditava que poderia existir uma igreja como a CCB, né? Dessa forma, com sinceridade. Então só quem passou nesses outros lugares sabe, né? Como é que é lá fora, como o Everaldo também passou nessas igrejas, por isso que ele fala da CCB, por isso que ele defende a CCB, porque ele passou nesses lugares, ele sabe como é que é. Agora, muitos que estão dentro da CCB e nunca passaram em outras, né? Se tivessem passado, sairiam da CCB. Deixa eu falar contigo, teve uma vez que o pastor presidente fez uma reunião. Aí pediu, era auxiliar. Aí já era o auxiliar. Aí pediu uma oferta. E aí passou um envelope, fez um trabalho de libertação, porque o trabalho de libertação, gente, na época era para mostrar o poder que o líder tinha. Então, você pegava aquela pessoa, né, Helder, manifestado, isso já não foi nem na Universal nem na Mundial, foi em outro lugar, tá? Isso que eu passei. Então, mas só que era um pastor que também saiu da Universal. Esse pastor que estava comigo. Então, o que acontece? Ele fez uma oferta ali. Tá? E nisso que ele fez uma oferta, naquele local, essa oferta não foi direcionada para a compra do objeto. Então, a gente começa a ver e se sentir mal em algumas coisas. Né? Ela foi direcionada para outras coisas. Outras coisas. Aí eu conheci um casal, que era um casal muito legal, são meus amigos até hoje, de lá, que saíram também por causa disso, por causa dessa responsabilidade, né? Não queriam manter algo errado assim. Tem muita gente boa. Por isso, você toma muito cuidado quando você fala mal da religião. Tô falando mal da Universal, da Mundial. Gente, tem muita gente boa, muita gente com bom coração. Aí esse casal de pastores saíram, e são meus grandes amigos até hoje, né? É a pastora Vera, pastor Oliveira, são pessoas maravilhosas. Mas aí eu encontrei um. E esse o que acontece? Ele fez um churrasco, ele fez um pedido financeiro e todo o dinheiro das vovós, dos doentes, todo mundo estava sendo investido em um churrasco. Vê se pode. Um churrasco, né? Para todo mundo ali. Mas uma coisa, sabe o que causa muito isso, Helder? Para te voltar a oportunidade? É a situação dos membros não conhecerem a sã doutrina. É onde os olhos não se abrem. A potestade, ela prende aqui. Então, tudo que acontece, a pessoa acredita e ela vai levando ao final, ela vai levando adiante, entendeu? Porque ela está acreditando naquilo que não é a Bíblia Sagrada, que não é a sã doutrina. Então, ela está sendo levada pelos homens. Quando você começa a conhecer a verdade, entendeu? Os seus olhos espirituais começam a se abrir e você começa a se sentir mal, né? Assim como aconteceu com Éder, e ele começou a seguir, porque ele começou a ver que não era a forma de pedir, né, Éder? Não estava certo, que o dízimo era diferente, que campanhas não era dessa forma. Ele começou a comparar com a Bíblia e com os textos bíblicos e com aquilo que acontecia em Atos dos Apóstolos. Viu Deus revelar de verdade, Deus falar no coração dele, na alma dele, entendeu? Damião Santos, um abraço para você e a todos que estão participando, tá? Todos que estão participando conosco. Aí fala, Helder, pode dar continuação, por favor. Detalhe, Geraldo Leite, o que eu comecei a reparar com o tempo na CCB? Quando nós estávamos lá na igreja neopentecostal, mais na Mundial, ali que foi onde eu fiquei mais tempo tomando conta de igreja, né? Eu acho que eu passei mais de 20 igrejas no estado do Paraná inteiro, rodando o Paraná, e ali a experiência que tive foi o seguinte, eu percebi que eu cheguei até a voltar em algumas igrejas que eu passei, vamos dar um exemplo aqui, eu passei lá numa igreja em Jaguariaíva, que é uma cidadezinha aqui do Paraná. Inclusive tem aqui no meu perfil lá do TikTok, tem fotos ali, vídeos, realizando culto dentro dessa igreja. Era uma igreja ali que suportava 300 membros, né? E ela enchia. O que acontecia?
ao ponto que você voltava na mesma igreja depois de alguns anos. Acontecia. Porque, assim, a mudança de pastor, ela acontece assim, o bispo te liga e fala, ó, você vai para tal lugar. E acontecia que passava 2 anos, 3 anos, o bispo trocava o bispo da sede e mandava você para a mesma igreja. E quando você chegava naquela igreja que você já havia passado um tempo atrás, não tinha mais ninguém na igreja das pessoas que te conhecia ou que você conhecia. Os obreiros eram diferentes, os evangelistas já eram diferentes, quase todos os membros tinham trocado, então uma rotatividade muito grande. E eu comecei a me perguntar, mas cadê o povo que eu evangelizei, que eu cuidei? Cadê as pessoas que eu trouxe para o Senhor Jesus? Né? Vamos falar aqui de Jesus, que que nós não falamos de Jesus na CCB, né? E cadê as pessoas que eu trouxe para o Senhor Jesus, que eu cuidei, que eu visitei, que eu batizei? Né? As pessoas não estão mais. Então, o que está acontecendo? Né? Isso foi uma observação. Na CCB, você consegue ver ali os irmãos que têm 10, 20, 30, 50 anos congregando na mesma fé. Então, há uma rotatividade de, claro, sempre sai alguém, sempre entra alguém, mas há uma permanência maior dos membros, porque isso é um sinal que há uma conversão, né, mais forte dentro da igreja. A palavra que está sendo pregada ali está surtindo efeito, está convertendo os corações, está tirando do mundo, está levando ao arrependimento, né? As pessoas estão se santificando, porque não é fácil você estar dentro de uma igreja servindo a Deus. Você tem que abdicar de muita coisa, tem que abdicar do mundo, né? Dos prazeres do mundo, né? Não é assim você apenas estar dentro da igreja de qualquer jeito, né? Você tem que abdicar de algumas coisas e isso, né, acontece por quê? Porque a igreja te leva, né, ao Jesus Cristo, ao Senhor Jesus, a se fortalecer na palavra. Como diz a palavra, ela é o que nos mantém diante de Deus. Né? Tem alguma pergunta? O Helder comentou aqui, né? Uhum. O que acontece? O trabalho que a CCB tem e algumas outras, são muito poucas, as outras têm, é trabalhar com aquela vida, com aquela alma em tratamento espiritual. Saber quando ela está sorrindo, quando ela está chorando, quando ela não tem o que comer. De fato, com a igreja. Ela é a igreja. Sim. Não é a alvenaria. O ser humano é a igreja. E você vê em muitos lugares uma preocupação muito grande com o lado financeiro. Né? A entrada, as campanhas, os valores. E aí o povo troca e não importa muito. O povo troca e vem outro novo povo e assim vai por diante. Tá? Mas lembrando que também tem outros lados positivos também em outros lugares. Por exemplo, a Universal ela não tolera nada de errado lá dentro. Se tiver o pastor cortado na hora. Tem que estar todo mundo com a vida lá dentro da doutrina deles. Né? Tá errado, o pastor é tirado. Né? Assim, também tem o seu lado lá positivo. Para quem é da Universal que está nos assistindo aqui. Então, mas voltando aqui ao assunto, a CCB ela tem uma preocupação de negar-se. Olha que coisa interessante. Aonde poderiam enriquecer com uma das maiores orquestras do mundo, não. Negam-se a si nesse contexto. Nega-se o dízimo, só o fato de negar o dízimo, que é uma porcentagem mensal de 10%, que hoje é legal no Brasil. Tipo, só o fato de negar já mostra uma responsabilidade com a verdade. Porque todos sabem que o dízimo era da religião judaica no passado. Tá? Não tinha nada a ver com a igreja cristã. No Novo Testamento você não encontra dízimo. Não tem. Paulo não deu, Pedro não deu, Timóteo não deu, ninguém deu, porque se desse, você precisaria do altar. Que não era esse altar bonitinho que a gente tem hoje. Era altar para sacrifício, onde tinha matando, entendeu? Em cima do altar. Oferendas em cima do altar. Ou seja, a igreja cristã não pode ter isso. O nosso sacrifício é Jesus Cristo. Então, você vai vendo que a CCB, os anciãos, até no início, se preocuparam até em segurar os membros, né? Um abraço por Anderson aí, sargento. Segurar os membros para não caírem em outras doutrinas, por não ter estabilidade. E alguns chegaram até a falar, cuidado, gente, cuidado com esses estudos, cuidado, as pessoas não entendiam. Na verdade, isso era uma preocupação de um membro cair numa lábia dessa e não ter forças para voltar. Então a CCB ia para aquilo que é natural. Quer ver? Eu sou assim. Tá muito cabuloso, muito estranho, sai fora. O evangelho é simples. O evangelho do reino, Éder, ele é simples.
Jesus morreu por nós, levou os nossos pecados, estamos aqui para ser melhor do que ninguém, nós somos servos e filhos dele, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Não podemos usar o nosso irmão como um produto, ganhar dinheiro em cima dos nossos irmãos. Não, nada. Se você não quer aquilo para você, não coloca aquilo sobre a vida do seu irmão, é simplicidade. Não pode se passar muito disso. Então, quando você vê alguma coisa muito cabulosa, estudos muito aprofundados, que coisa muito. Pode ser que tem coisa errada aí. E a CCB, ela começou a se manter nisso, nessa verdade, nesse amor, nesse carinho. Gente, vamos auxiliar no trabalho da piedade, vamos auxiliar quem passa necessidade de verdade, e vambora. E isso começou a crescer de uma tal forma e ganhar segurança que a pessoa não queria mais sair de lá. Quem entrava não queria mais sair. Eles sabiam que não estavam sendo usados. Pelo contrário, eles estavam contribuindo para a vida de outras pessoas. Se eu perguntar aqui quem é da CCB, quantos anos você tem? Um vai falar 10, outro 20, outro 30, outro 50, outro 60. Dentro da CCB até hoje. Entendeu? Então é uma coisa muito bonita que quem conhece, que quem vem realmente a conhecer pessoalmente, vai ver que há um lado familiar muito grande. Eu pregava a graça, Helder. Que acontece? Quem conhece minha história sabe que eu fui pastor. Eu fiz teologia, fui convidado até para podcast agora, fora, né? Aí eu fui pastor auxiliar, fui obreiro, fui presbítero, fui diácono, fui tudo na escadinha, né? Aí fui pastor presidente. Nisso que eu fui pastor presidente, eu senti que tinha algo de errado ali. Porque se você deixar teu coração falar, você vai perceber que é algo de errado. Comecei a olhar os pastores que estavam ao meu redor, porque como eu havia crescido, eu comecei a ver a vida dos pastores ao meu redor. Tinha pastor mexendo com satanismo, tinha pastor buscando poderes do demo para poder atuar, tinha pastores mexendo com dinheiro alheio, e aquilo eu falei, isso não é um, tem alguma coisa errada aí. Até que eu falando com Deus, o que acontece? Eu tive uma visão de Cristo. Na hora que eu olhei, na minha frente, apareceu como um homem, na minha frente, eu sabia que era ele, meu coração sabia. E falou assim, eu levei os seus pecados. Eu estava muito sobrecarregado. Eu levei os seus pecados. E aquilo eu comecei a chorar, baixar. Quem estava do meu lado não entendeu nada. Daquele momento em diante, quando eu fui pegar a Bíblia, eu fui pegar a Bíblia de forma diferente. Eu fui vendo a graça divina ali em tudo. Parei com o dízimo. Tá? Tudo que eu fazia de errado, eu fui começando a parar sem saber como. Aí surgiu um aplicativo que eu tenho de mais de 500 mil de pessoas. E disso que eu estava falando da graça, tal. Aí algumas pessoas chegavam e falavam assim, Éder, você é da CCB? Eu falei, o que é isso? Não sei. Você é o quê? Uma empresa? Eu não estou entendendo. E aí começaram as perguntas. Não, você deve ser da CCB. Você está falando parecido com a gente aqui. Você, a Sã Doutrina, você é da onde? Foi onde eu comecei a respeitar a CCB, né? E comecei a falar pontos positivos da CCB. Né? Foi os primeiros estudos que a gente fez. Ah, mas Everaldo, mas tem vídeo de ancião falando isso, fazendo aquilo outro. Ah, tem vídeo que eu não sei. Gente, aonde tem ser humano, há erros. Você vai pegar vídeo meu também falando. Nós somos seres humanos. O que importa não é isso. É que a gente abaixa a cabeça e a gente venha se render à verdade. A cada dia caminhar pelo caminho, né? Então, hoje eu estou aqui, graças a Deus, tá? Com uma paz de consciência, uma paz de espírito, sabendo que eu não estou lesando ninguém, graças ao meu bom Deus. Não estou falando do evangelho um comércio. Eu tinha uma meta, Éder, você sabe o que é isso? Uma meta mensal financeira. Entendeu? Então, assim, e tinha que fazer aquela meta, eu tinha que bater, que era uma prova de eu provar que eu era um homem de Deus. Era uma forma de provar que eu era um homem de Deus. Sabe quantas pessoas vivem em grandes palácios e ministérios, mas não têm a obra simples de respeitar um irmão? Sabe quantas pessoas dizem ter o poder de curar câncer e não conseguem amar sua esposa? Amar seus filhos? O que de fato é poder? Aí você vai lá para o Evangelho, você vai ver o que é poder de verdade. Quando Jesus estava com eles ali e falou, vocês estão comigo pelo pão que perece, não para aquilo que é verdadeiro. Você começa a sentir o que de fato é a graça divina. Que não é isso, esse poder, essas explosões, não é. Tem muita gente perdida na mentira, entendeu? E levando o evangelho falso porque estão atrás de deuses, de Mamon, o Deus da riqueza. Você sabia, Eder? Vou falar uma coisa aqui interessante. Olha que interessante. A palavra de Deus,
A primeira vez que reconhece como Senhor. 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 Você só pode servir a dois, né? Você tem que escolher. Ou Mamon chamou de Senhor a dois, olha só, ou a Deus. Ou seja, ou a Deus ou as riquezas. O único momento que chama de Senhor, porque é o que é venerado, é o dinheiro. E a pessoa tem que tomar cuidado com isso. Lá na tentação de Jesus, o diabo falou para ele assim, ó, se você se ajoelhar, me adorar, eu te dou tudo. Ó, até ele aí de novo. E hoje você vê que muitos estão entregues a esse espírito e não estão vendo. E o pior não é isso, nós não estamos aqui para desfazer isso, nós não vamos conseguir. Desde a época de Jesus, antes sempre existiu, mas pelo menos tentar alcançar os eleitos que estavam sem saída. E que na hora que olhar isso e ouvir essa mensagem aqui que você já está compartilhando, tá? Até para os grupos da CCB e assim vai por diante, vão ver uma luz. E aí nisso que ver uma luz vão se encontrar, porque são eleitos divinos. Vão ouvir a voz do seu Senhor Jesus e vão falar, eu conheço, eu o reconheço como meu Senhor. E não a Mamon. Interessante, Everaldo. Eu fiquei de testemunhado 3 anos, que fala testemunhado, é quando você testemunhou a obra na CCB, porém ainda você não batizou, né? Então eu fiquei 3 anos testemunhado, né? E interessante que todo esse tempo, com mais um ano, são 4 anos dentro da CCB. E com todo esse tempo, eu nunca ouvi o que falam por aí da CCB. Por exemplo, eu nunca ouvi dentro da CCB dizer que a CCB fala que ela é a graça de Deus. Nunca ouvi falar. Já visitei várias comuns que falam congregação em outras cidades. Nunca ouvi falar, né? Nunca ouvi falar das heresias, de tudo isso que inventam sobre a CCB, porque a CCB ela tem passado, sim, não tem como nós negar, por um momento de perseguição, né? Eu mesmo aconteceu comigo já, fiz um vídeo, né, lá no meu perfil, contando o meu testemunho de como eu cheguei, como o meu tio, que hoje é ancião, me evangelizou, voltando ao assunto, falando das coisas de Deus, da obra de Deus, né, dentro da CCB. Eu fiz uma analisei, eu vi realmente que eu estava no caminho errado, né, foi Deus que me convenceu, não foi o homem, assim como Deus apareceu para o Everaldo, falou com o Everaldo, mostrando para ele sair daquele lugar que ele estava, que o Senhor tinha para ele uma outra missão, um outro lugar. O Senhor falou comigo também, o Senhor me trouxe para a CCB, me deu essa missão, né? Não sabemos, né, o plano de Deus, só Deus conhece o plano dele para a nossa vida. E é interessante que, né, dentro da congregação, né, o que nós sentimos é isso, né, que realmente Deus, ele tem para nós uma missão na obra de Deus. Nessa missão, não necessariamente eu estar dentro de um ministério, né? Dentro de um cargo dentro da CCB, que nós podemos falar, evangelizar e falar do amor do nosso Senhor Jesus aonde nós estivermos, né? Então ali, com muita sinceridade no coração, fiz o meu perfil, contando o meu testemunho, evangelizando, um canal ali informativo, de evangelístico, e ali eu me deparei com um mundo, né, que veio, né, de críticas que jogaram sobre mim como se fosse ali uma cachoeira de água, né, que caiu ali de todos os lados, e não só eu que passo isso, mas muitas irmãzinhas da CCB ali com sinceridade, casais, jovens da mocidade que estão ali na internet, estão sendo atacados, né, de uma forma gratuita, e nós não entendemos, porque tudo que falam, eu não presenciei dentro da CCB, né, parece assim que querem calar. Quando nós falamos da CCB, falamos bem, eu acho que até o Everaldo também aconteceu com você, quando você começa a falar bem da CCB, parece que querem te calar, não querem deixar você cultuar a Deus. O que nós estamos fazendo aqui agora é cultuando a Deus também. E nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui também, não méritos nossos para se aparecer, mas para a glória de Deus, né? Então, alguém querer calar você, né? O seu direito, né? De você se expressar. Então, isso aconteceu muito, aonde pegaram ali, tem até uma situação muito complicada, Everaldo, ali, que me deixou chateado, né, muito triste ali, quase numa situação assim, eu imagino que muitas pessoas já passou por isso, né, pegaram ali a minha imagem, um vídeo meu, né, e colocaram num vídeo, né, aqui no YouTube mesmo, e é engraçado que é chamado crítico da CCB, e ele pegou o meu vídeo. Engraçado que o meu vídeo estava dizendo ali A, B, C, e ele assistindo o vídeo,
assim igual nós estamos aqui um do lado do outro, e ele foi dizendo, ó, ele está falando W, Y, e ele foi mudando o vídeo, sim, na maior cara de pau, dizendo, ele está falando isso aqui, só que no vídeo não estava falando. E ele foi falando e foi inventando um monte de mentira, né? E só que o vídeo original tá ali, na frente dele, e ele não consegue ver. Mas aquilo ali para que é? Para gerar, né, um movimento, né? É gratuito, para apenas calar a boca do, como diz ali o CCBiano. Ele gosta de falar, calar a boca desse CCBiano, porque, por exemplo, é um ódio, uma mágoa, né, que deve ter no coração, porque quando, como diz a palavra de Deus, né, quando os olhos são maus, o corpo entra em trevas, né? Quando os meus olhos, eles são ruins, eu entro em trevas, então entra a mágoa, entra o ódio, entra o ressentimento, o rancor, né? E eu só consigo ver o que é ruim naquela instituição, né? É o que acontece. Então, está acontecendo que muitas situações dessas estão acontecendo. Aconteceu com você também, né, Everaldo? Pegaram o meu vídeo também, que eu estava falando bem da CCB, e fizeram um vídeo sobre isso, né? Mas você já me conhece que eu gosto de polêmica, né? Você já conhece. Ó, se você pegar meu vídeo e cortar, eu tenho amigos meus que eu falo assim, você quer crescer na internet? Fale mal de mim. Acabou, eu falo, ué. É o que eu falo, né? Estão falando da CCB por aí, né? Então fazendo marketing, Eu né? adoro. Porque Eu daí o que adoro. acontece, Geraldo? Olha o que Oi? acontece. Alguém que não conheceu a CCB, que nunca ouviu falar, vai falar: o que é CCB? Igual você falou, o que é CCB? Estão falando tão mal dessa igreja, estão falando tão mal do véu, estão dizendo que é heresia, estão dizendo isso. Vamos digitar aqui e procurar. Aí acaba que a curiosidade faz ela encontrar uma igreja, às vezes, perto de casa, vai lá e nunca mais sai. Tem relatos de muitos que dizem assim: eu fui para pesquisar, porque eu ouvi falar mal e nunca mais eu saí de dentro da CCB. Eu vou falar algo aqui que você já conhece. É igual a clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce. É. É É isso igual a mesmo. clara de ovo. Quanto mais bate. Ó, não sei se você já acompanha o Pablo Massal. Fizeram vários Já ouvi. vídeos de corte dele. Jogaram o Pablo Massal nas alturas. Falando mal, que todo mundo queria saber quem é esse cara. Então deixa eu Estratégia, né? falar. O que você não pode fazer quando você entrar nesses canais, gente, que está assistindo aqui, é falar, não, a CCB não faz. Não escreva nada. Se você escrever, eles vão ganhar em cima de vocês. Entendeu a situação? Não escreva nada. Deixa lá falando. Ninguém da CCB vai escrever nada e vai provar que está certo. Você não precisa provar nada. Deus está com vocês. Sabe como é que a gente prova? Exatamente, é esse o No ponto. nosso canal, do nosso trabalho, mostrando a nossa vida, vivendo a cada dia. Entendeu? É assim que a gente... Agora, Sim. no meu canal, eu falo. Agora, quando a pessoa escreve no canal deles, eu nem sei o que eles estão fazendo. Estou falando do meu. Meu canal aqui, como eu sou jornalista, é que muita gente acaba confundindo, tá, gente? Eu sou jornalista, então eu preciso dar notícia, tá? Então eu acabo falando, eu também sou ator. Ator, eu faço comédia. Teve alguns irmãos que botaram embaixo assim, Everaldo, eu gosto muito de você falar da CCB. Mas tu tá fazendo comédia, eu não tô gostando muito, mas é meu trabalho. É meu trabalho, tá, gente? Eu ganho como comediante. Eu ganho como jornalista. É o meu trabalho. Entendeu? Então, o que eu faço? Às vezes, eu pego aquilo que não deveria existir, que não é da Bíblia e não é de Deus, não é de nada, e crio uma sátira para que as pessoas possam conhecer o que está acontecendo. Aqui mesmo o irmão acabou de falar do lado. A gente lutava para fazer uma campanha e tentar encaixar na Bíblia para tentar implantar um envelope. É aquilo que o personagem faz. O personagem, ele olha, não sei se você já viu, Éder, algum vídeo meu fazendo teatro. Já vi, já vi. Ele cria uma forma de ganhar dinheiro. Depois fala, quem é que tem R$ 1.000 aí? Quem é que tem dois? É a mesma coisa. Tá? Então não é brincando com Deus. Essas coisas não são de Deus. Deus está longe disso. Respeitando todas as religiões, né? Agora a gente está dando o nosso parecer, a gente tem essa liberdade no Brasil de dar o nosso parecer, o que a gente entende dentro daquilo que a gente acredita. Né? Então é assim. Tá? Eu tenho uma grande honra de ter o Éder, né? O Éder Isso. aqui do nosso lado, tá? Hoje serve a Cristo, tá? Na CCB. Isso é uma coisa muito interessante por causa da responsabilidade da CCB com a sã doutrina em diversas... Um exemplo. Vamos falar aqui agora. Vamos lá. Grave isso. CCB não aceita, entre aspas, não é CCB, tá aí a Bíblia. Vamos falar CCB, você poder entender. Não aceita astros. A pessoa começa a cantar, fica famosa, grava CD, fica rica, usando o nome de Deus.
não aceita políticos lá em cima vendendo seus nomes. Ó, vai votar sim, porque eu sou daqui, eu obrigado, senão vai ser excluído. Aconteceu muito isso aí em várias, quase 98% das igrejas. CCB não participou. Quer participar disso? Fora. Chega para os membros lá, ó, o que vocês acham do fulano de tal? Porque isso aí é um dever do cidadão. Mas você não pode misturar o lado espiritual com isso, tá? Outro lado, a CCB não vai criar nada que possa arrancar um dinheiro de você. Que seja feito com o teu amor, que você venha entender que precisa ajudar. E muitas das vezes na CCB você contribui mais do que em muitos lugares que estão usando formas e técnicas de como pedir dinheiro. Eu posso te ensinar técnicas de como pedir. Eu já fiz isso, as pessoas muitos não acreditaram e encontraram o Silas Malafaia explicando técnicas de como pedir dinheiro aos seus pastores. Explodiu o vídeo minou, vazou e as pessoas viram que o que eu estava falando é verdade. Tá? Então, gente, aqui voltando ao assunto, o que acontece? Você que é da CCB, valorize o lugar lá. Mas, Everaldo, não são todos, estou falando para os fraquinhos agora. Porque eu converso muito, gente, com algumas pessoas que entram em contato comigo. Né? Mas, Everaldo, é muito rígida. Não é. Não é. Sai que você vai ver o que é. Teve uma irmã que o que ela fez? Ela saiu e entrou em contato comigo. Falou, Everaldo, eu estou vivendo a pior decadência do mundo que você imaginar. Estou sem forças para voltar. Por favor, ore por mim. Hoje eu uso a calça que eu quero, a roupa que eu quero, vou para lugares que eu quero, namoro quem eu quero, tal. E dentro de mim está um vão tão grande, ou seja, ela está quase chegando no declínio, entendeu? Já, tu imagina. Então, assim, pessoa que estava bem, com a família bem, vivendo bem, e achou que estava presa, porque o Satanás botou na cabeça dela. Gente, está presa e não está presa. Tá? Não está presa. Hoje eu não faço parte de religião nenhuma. Nenhuma. Eu defendo pontos positivos da CCB por causa da sã doutrina. Eu não faço parte de religião nenhuma. Tá? Minha vida é toda regrada, certinha. Chamo meu filho aqui, chamo meu outro aqui. É assim, tu tem que ser homem de verdade, tem que ter caráter, tem que ter respeito. Deus acima de todas as coisas. Tu tá desrespeitando teu amigo. Deus, tá olhando. Ele tem que estar acima de todas as coisas. Trata teu amigo como se estivesse tratando a Deus, entendeu? E mantendo minha família ali, tá? Longe da religiosidade, porém próximas de Deus. Então você que está assistindo agora, tá? Mantenha isso e guarda isso no seu coração. Você pode estar querendo sair de um lugar que já está centenário. Olha, Deus usando para salvar tanta gente. Para abençoar tanta... Gente, eu cheguei, o último convite que eu tive na CCB, agora eu fui. Tá lá em São Lourenço. São Lourenço é em Minas, né? Aí fui. Eu cheguei lá, me sequestraram, tá? Os irmãos me seguiam, eu não sabia. Não sabia. Eu fiz um vídeo lá, os irmãos me seguiam, me sequestraram, levaram para casa deles, me levaram para almoçar, compraram coisa para eu beber, compraram coisa para eu comer. O pastor que estava comigo ficou assustado. Quem é esse povo? Eu falei, já vou te explicar. Ficou assustado, irmão. Oramos de joelhos, tá? Eu achei aquilo lindo, todo mundo de joelho orando junto, né? Aí, gente, é tremendo, tremendo o amor e o carinho de todos eles, tá? E aí tem um trabalho, Éder, que é feito para resgatar alguns que saíram, não sei o que resgate. Missão Resgate. Olha, eu conheci lá também. Uma coisa linda, onde eles abriam as portas da casa deles para, tipo, os missionários, irmãos que vêm de fora, ficar ali e auxiliar na missão resgate. Eu vi Atos dos Apóstolos ali diante dos meus olhos. Eu vi o trabalho do apóstolo Paulo viajando, falando do evangelho, cuidado com os falsos mestres. Eu vi, sério. Eu me senti diante de Deus. E uma coisa, quando eu fui à noite cultuar com os irmãos, sentei. Comecei a chorar. Os testemunhos eram tremendo, mas tremendo. O irmão chegou para o ancião e falou assim, tem como o senhor levar essa bicicleta para tal lugar? Não, tem como o senhor levar essa bicicleta para dar para alguém? Resumindo aqui, ao ancião, tem, tu não quer não? Não, Deus mandou eu dar. Deus falou comigo, dá essa bicicleta, tem alguém precisando. Ele falou, tá bom. Os testemunhos são fortes, né? São fortes testemunhos. É muito forte. Muito aí forte. O irmão botou no carro e foi. Foi no lugar. Chegou lá no interior, tinha uma criança. Irmão, é muito forte. Sério. Tinha uma criança esperando a bicicleta.
Meu Deus. O ancião ficou assim. O que você quer? Minha bicicleta tá aí dentro? Que Deus falou que ia me dar uma bicicleta. O ancião, a Glória a criança não Deus, hein? sabia de nada, o Olha, irmão não sabia de nada para onde ia. E aí o ancião. Aí a criança, não sei se ela subiu ou se ele levantou a bicicleta. A criança, é essa aí que Deus falou que é minha. até a cor, né? O ancião ficou Sabe? assim, pegou a bicicleta. Gente, olha, maravilhoso demais, Meu sério. Deus. Muito impactante. Isso sim é poder de Deus, aquilo que une as pessoas ao amor e ao respeito. Entendeu? Porque a Bíblia fala dos falsos sinais e sinais de mentira. É sinais que tiram você da sã doutrina, que tiram você do amor ao próximo, que tiram você da fé de Deus para ter fé nos homens. Então tem que tomar muito cuidado com isso, que nós estamos vivendo isso aí. Né, Éder? Éder, nós Verdade. chegamos no final. Se você quiser falar mais alguma coisa e fazer seus agradecimentos, tá? É uma grande honra tê-lo aqui no nosso canal. Tá? Então agora a oportunidade está com você. Eu que agradeço, tá, Geraldo, a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho mais da minha experiência, como foi a minha entrada ali na CCB, né, na Congregação Cristã no Brasil, a saída da Igreja Mundial, e hoje eu sirvo a Deus na CCB, né, tive experiências maravilhosas também, como o Everaldo contou, que testemunhos lindos, obras maravilhosas, né, a palavra que é pregoada ali dentro realmente vem de Deus, né, sentimos ali a presença de Deus grandemente ali dentro, e é a situação que acontece que a Deus realmente ele trabalha na vida daqueles que ali estão, né? Então, só tenho a agradecer, e como o Everaldo disse, você que está dentro da CCB, ou em qualquer outra denominação, né? Não largue a sua denominação, não largue a sua igreja para procurar, né? Outra, você não está satisfeito, não estou muito satisfeito aqui, quero entrar para outra igreja, não faça isso, porque Deus te mostrou aquele caminho, você já está ali, diante da presença de Deus, né? Seja fiel a Deus, seja sábio, né? De ponto de você estar ali, servindo ao Senhor, com alegria, onde você está, que ali, como o Everaldo disse, não tem igreja nenhuma. O Everaldo mesmo acabou de relatar que ele serve a Deus, né? Sem religião nenhuma, né, Everaldo? Tá aí o exemplo bem claro, e é fiel a Deus, temente a Deus, anda com Deus, né? Com sinceridade e integridade no coração. É Deus verdade. Eu abençoe a agradeço o todos carinho também, de todos agradeço a vocês. oportunidade. Agradeço a presença do Éder aqui também. Tá, amados? Não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Assim diz a palavra. Por quê? Congregação, somos nós congregados agora como corpo de Cristo. Quando eu deixo essa congregação, eu desrespeito o Éder. Ele carece de mim. Eu sou o nariz, o Éder é o ouvido, você é o olho, o outro é a boca. Aí quando tira, a gente fica defeituoso. Então, assim, quando a gente entende o que é ser corpo, a gente fica junto, como igreja de Cristo, tá? Então, eu dou muito glória a Deus e também quero agradecer muitos pastores que nos seguem. Vieram um casal de pastores nos procurar, mudaram tudo, quase todo o trabalho que eles tinham lá para ação doutrina. Vários pastores estão fazendo isso. Então, estou falando com vocês. Orem pelo Brasil nesse contexto, nesse sentido. Vários pastores estão fazendo isso. Tá? Estão fazendo um trabalho bíblico. E isso está sendo muito legal. Vários irmãos. Tem pastores que não são chamados nem mais de pastores. Um exemplo, para quem não sabe, quem é Everaldo? Everaldo foi pastor. Hoje faz um trabalho de missão, como missionário, que é chamado apóstolo, né, dentro da junta que a gente faz. Tal. Sem igreja, a igreja sendo um ser humano, sendo nós. Né? Os nossos dízimos são auxílios e cestas básicas das pessoas carentes e necessitadas, porque dízimo pra gente não tem. Tá? Então, assim, é um trabalho muito parecido com o trabalho da CCB, e eu tenho a CCB como meus irmãos, por causa da sã doutrina. Todos nós somos um só. Quando eu quero estar junto com meus irmãos, ou a gente se reúne aqui, como já nos reunimos, em Mesquita, Maricá, em outros lugares para estarmos juntos, ou na CCB. Aí vou na CCB, me sinto em casa, irmão. Sento, me sinto em casa, oro a Deus, adoro, entendeu? Ali me sinto em casa, totalmente em casa, sem nenhum tipo de preocupação, tá? Então, agradeço a todos vocês, uma excelente noite, tá? Paz de Deus, os irmãos da CCB que tem o costume, graça e paz, pessoal que nos acompanha, tá? Éder, um abraço para sua família, irmão. Um abraço Um para você, abraço, uma Deus pessoa abençoe. maravilhosa. Tem uma grande honra de um dia a gente fazer um bolinho de fubá com café
e a gente tomar um café. Um café Deus abençoe. Valeu. tá? Um abraço a todos vocês. Gente, compartilhe esse vídeo por mais pessoas que você quiser. Eu não vou estar com o Eldo só essa vez. Nós teremos outras oportunidades, tá? Para poder estar como igreja, com vocês, edificando o corpo de Cristo, com a verdade. Abraço a todos. Everaldo Leite, diretamente para os estúdios do TV Repórter. Obrigado pelo carinho de todos.